nós falávamos ainda um pouco fora do ar, né? Acho que talvez de conduta, né? A conduta que precisamos, né, para ser luz do mundo. O que precisamos para ser luz do mundo? Ou precisamos de estar atrás de kits? Esteja à vontade, irmão Roberto Flávio, é com você. Shalom Dial, amados irmãos, de verdades e mentiras, é sempre uma alegria, um prazer muito grande estar participando aqui, cooperando com uma fala singela. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade ao nosso Abapai e os irmãos debatedores da mesa, irmã Maria Pacheco, irmão Regi, irmão Gilson Mar, nosso mediador, nosso irmão Lucas Mascarenha, nosso irmão Breno, e os demais irmãos que nos acompanham nessa caminhada, nessa jornada. A finalidade desse feito aqui é só, na nossa simplicidade, tentarmos trazer esclarecimento e não complicar. Nós sabemos que nós vivemos hoje dentro de uma realidade que nós não podemos negar a respeito de todos os acontecimentos terrenos. Nós sabemos que desde a queda do homem, quando o pecado adentrou sobre essa atmosfera, nós vivemos num blackout. Isso é óbvio, segundo as Escrituras, segundo os relatos da palavra do nosso Criador, do nosso Abba Pai. O mundo vive em trevas. E a gente pode falar dessas trevas no aspecto espiritual e trazer para essa atmosfera terrena aquilo que os homens trouxeram como paliativo. Hoje nós temos redes de energia, hoje nós temos, através dessa fonte de energia, essa iluminação artificial e essa energia que abrange todo o sistema tecnológico dessa era presente. Então nós sabemos hoje que quando falta essa energia terrena, que estamos tão adaptadas, tão acostumadas, porque nós somos essa geração do século XXI, e estamos habituados com luz, ar-condicionado, ventilador, geladeiras, refrigeradores, etc. Nós podíamos aqui citar uma gama de aparelhos que hoje nos traz, de uma certa forma, um conforto para a nossa vida. Inclusive esse meio de comunicação. Nós tivemos agora há pouco tempo aí, cerca de 2, 3 dias atrás, um apagão na Europa, atingindo lá alguns países da Europa e causou-se um caos. Então dá para a gente imaginar o que é, né, de repente, você acostumado com essa tecnologia, com esse padrão de vida dessa era do século XXI, e de repente apaga-se tudo. Não há condição da gente ligar um ventilador, um ar-condicionado, tomar uma água gelada, acessar a internet, acessar o banco. Então, você vê que causa um espanto, causa um caos, causa um desespero. Nós sabemos que nós estamos caminhando para um reset mundial. Isso é um fato que nós não podemos ocultar. Ainda que essas coisas não aconteceram, mas nós precisamos entender que faz parte do sistema. Eu creio, de uma forma espiritual, que faz parte de um plano do Criador. Porque luz, ela significa vida, irmãos. Luz, ela tem um simbolismo espiritual de vida, de clareza. Luz também simboliza a verdade. A frase "eu sou a luz do mundo", como Yalcha várias vezes se expressou, é uma declaração central do próprio Yalcha, onde ele apresenta como fonte da verdade, esperança e salvação para a humanidade. Então, luz, ela simboliza clareza, verdade. E quando nós não temos essa clareza da verdade, nós vivemos em trevas. E Yalcha, como luz, ilumina o caminho e revela a verdade, oferece direção para aqueles que o seguem. Ele não é apenas um farol, mas a fonte dessa luz, né?
que afasta as trevas, a escuridão do pecado e da ignorância, conduzindo à vida eterna. Então, tudo aquilo que não tem claridade, luminidade, você vive no oculto, você vive em trevas. As Escrituras vai dizer que um cego, ele não pode conduzir as pessoas. Diz que cego conduzindo cego vai levar para o abismo. Mas se você tem claridade, se você tem visibilidade, você pode conduzir a maioria dos cegos a um lugar de segurança. A metáfora da luz representa em muitos textos das Escrituras e é usada para apresentar a presença e o poder do soberano Yahweh. Yahshua, como a verdadeira luz, traz clareza espiritual, revelando o propósito e a verdade da vida. Se você não tiver luz espiritualmente, de clareza, de entendimento, tampouco você vai entender o verdadeiro significado do reino. Nós temos enfatizado, um grupo de irmãos aguerridos aí que tem botado a cara para falar a respeito do reino de Yahweh e Yahshua, dos nomes verdadeiros. A luz dos nomes, ela é fundamental para aqueles que estão em trevas, que receberam, na verdade, o impostor como seu salvador, como o seu Machia. Então, quando nós trazemos essa clareza, em primeiro lugar, a respeito dessa realidade, dessa verdade, causa espanto. Eu não sei se alguns irmãos já tiveram a experiência de muito tempo você estiver num quarto escuro e, de repente, você acende uma lâmpada, ela incomoda demais, irmão Regis. As pessoas não conseguem, logo de cara, absorver bem aquele foco de luz que vem sobre ele. E alguma das vezes você coloca a mão no rosto, tenta fugir dessa luz. Mas, ao pouco, aquele ambiente vai ficando suave. Aquilo que estava em trevas vai te dando clareza, vai abrindo o seu campo visual para que você possa ter entendimento. E Yahshua representa a luz deste mundo em trevas. Yahshua, não o impostor, não os nomes que Roma paganizou, trouxe à tona uma falsa religião. E hoje nós vemos uma gama de pessoas, uma multidão de pessoas, milhares de pessoas caminhando em trevas, porque creem mais, habituaram a viver nas trevas, habituaram a viver na escuridão da mentira, das falsas profecias, da falsa esperança. Então, quando nós falamos de luz, nós estamos falando da verdade. Quem é a verdade? É o irmão Roberto? É Verdades e Mentiras aqui, um grupo de irmãos que se esforçam a se reunir para trazer alguns esclarecimentos para aqueles que talvez tenham menos conhecimento dessa verdade. Não, irmãos. A verdade é Yahshua. Ele é a luz. Ele é a luz. Se você tem Yahshua na sua vida, se Yahshua habita em você, você passa a ser agora, fonte também de iluminação. Yahshua falou que nós seríamos luz do mundo. Luz do mundo. É como se, na verdade, esse mundo, como nós falamos anteriormente, o mundo está em treva e você é um ponto de luz. Há uma expressão que diz, há uma luz no fundo do poço. Nós somos essa luz através de Yahshua, porque Yahshua esteve aqui, ele é o farol, ele é a fonte que nos alimenta a sempre estar resplandecendo nesse mundo de treva. Em todos os aspectos, sistema religioso, sistema governamental, é muita mentira em cima de mentira. Nada neste mundo que nós podemos observar é real, verdade 100%. Sempre é uma fraude, sempre é um engano, sempre é um engodo. Então, essa expressão luz do mundo é a verdade. E qual é a verdade? Yahshua Mashiach, através da sua palavra, dos seus ensinamentos.
É tanta podridão. Quando nós vamos adentrando, quando nós vamos se aprofundando nessa verdade, nós vamos ficando espantados, assustados com quanta mentira que tem predominado essa atmosfera terrena. Então, Yahshua é a luz do mundo. A expressão luz do mundo, ela está praticamente embasada na esfera espiritual. Porque a luz artificial, muitas das vezes, quando ela falta, ela causa um desconforto nas pessoas. Há um pânico, há um certo desassossego. Agora, se na esfera terrena, se nesse aspecto terreno a gente se incomoda, tu imagine no aspecto espiritual, quando nós estamos cegos espiritualmente, em todo um entendimento à luz das Escrituras. O Pai colocou uma palavra no meu coração que eu falo isso com muita propriedade, com uma certa liberdade. Hoje o que nos resta é fragmentos da verdade, mas que ainda nos mantém aceso, nos mantém ainda como um farol, como uma fonte de alimentação para aqueles que não têm luz nenhuma. Eu podia conjecturar aqui um carro que, de repente, a bateria dele zera. E aí você chama alguém, que tem uma bateria nova, que tem uma bateria zerada, e basta apenas uma chupeta naquele carro, naquele motor, para que ele possa virar. Então, esse é o aspecto da luz do mundo. Você que tem luz própria, luz gerada pelo, podemos dizer, o gerador espiritual, Yahshua Mashiach, através do nosso Abba Pai, você é uma fonte de gerar luz naquilo que está em trevas. Com o que, irmão Roberto? Com o teu testemunho, com a sua maneira de viver, com a sua postura, com a sua convicção, a respeito da sua emuná, desse Mashiach, que por muito tempo ficou oculto aos nossos ouvidos, ao nosso saber, mas hoje, diante do propósito do Pai, ele veio como um fecho de luz, irmão Regis, para clarear tudo aquilo que estava em trevas. Vou ficando por aqui. Irmão Shilzomar. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahshua, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh.
Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja, vamos para cima.